Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Com a paz do Senhor? Vamos lá dar continuidade para esse livro Obreiros da Vida Eterna. Hoje vamos gravar o capítulo 15, a parte 2. Foi gravado o capítulo 13, 14 e 15, só do desencarne de Dimas. São 3 capítulos falando muito sobre o momento da morte, a melhor antes da morte, como é que funciona um velório, como se comportar. E agora essa última parte vai ser falado bem como é que funciona no cemitério, que entidades que tem no cemitério. Vai ser uma parte bem interessante. Eu vou ter que dar uma lida a mais, porque é bastante parte, tem bastante assunto nesse capítulo, tá? Vamos lá? Então começa assim, ó. Tem o capítulo 15 parte um que eu gravei da última vez, e essa aqui é a continuidade, a parte 2, tá? Prosseguimos com as melhores notas de calma, quando nós acercamos do Campo Santo. Estranha surpresa empolgou-me de súbito. Nenhum dos meus companheiros, exceção de Dimas, que fazia visível esforço para sossegar a si mesmo, exteriorizou qualquer emoção diante do quadro que víamos, mas não pude sofrear o espanto que me tomou o coração. Que será que o André Luiz viu ali no cemitério? As grades da necrópole estavam cheias de gente da esfera invisível, em gritaria ensurdecedora. Verdadeira concentração de vagabundos sem corpo físico. Apinhava-se à porta. Endereçavam diretérios e piadas à longa fila de amigos do morto. Então, tinha vários espíritos obsessores, vários espíritos que estavam ali fazendo piadas, estavam ali para denigrir o ambiente ali no cemitério. No entanto, ao perceberem a nossa presença, mostraram carantonhas de enfado e um deles mais decidido, depois de fitar-nos com desapontamento, bradou aos demais: Não adianta, este é protegido. Voltei-me preocupado e indaguei ao padre Hipólito que significava tudo aquilo. Então vamos ver o que esse ex-padre comenta. O ex-sacerdote não se fez derrogado. Nossa função, acompanhando os despojos, esclareceu ele afavelmente, não se verifica apenas no sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação. Destina-se também à sua defesa. Então, os espíritos encarregados, os espíritos benfeitores, que estão ali para ajudar o desencarne, não é só para fazer a melhora dele depois da morte, dando os passos do desencarne, mas também a da proteção desses seres. O que é o cemitério? O cemitério é um dos lugares que a gente seria mais interessante não ir. E hospitais também. É os lugares onde os espíritos mais estão ali. Os espíritos zombeteiros, os espíritos perversos. Tem muita gente que morre e não aceitou que morreu, então eles ficam ali perambulando ali o cemitério. E como tem as pessoas quando morrem, elas têm ainda um pouco da energia vital. Então esses espíritos vão direto ali para pegar essa última energia, para eles poderem sentir essa energia. São os espíritos vampirizadores. Vamos ver o que ele fala aqui. O ex-sacerdote não se fez derrogado. Nossa função, acompanhando os despojos, esclareceu ele afavelmente, não se verifica apenas no sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação. Destina-se também à sua defesa. Nos cemitérios costuma congregar-se compacta fileira de malfeitores,
atacando vísceras cadavéricas, para subtrair-lhes resíduos vitais. Foi o que eu acabei de falar agora há pouco, né? Ante a minha estranheza, Hipólito considerou: não é para admirar. O Evangelho, descrevendo o encontro de Jesus com endemoniados, refere-se a espíritos perturbados que habitam entre os sepulcros. Reconhecendo-me a inexperiência no trato com a matéria religiosa, Hipólito continuou: como você não ignora as igrejas dogmáticas da crosta terrena, possuem erradas noções acerca do diabo. Mas, inegavelmente, os diabos existem. Somos nós mesmos, quando desviados nos divinos desígnios. Pervertemos o coração e a inteligência na satisfação de criminosos caprichos. Oh, mas que paisagem repugnante! Exclamei surpreendido, interrompendo a instrutiva explanação. É verdade, concordou o interlocutor. É quadro deveras ascorosas. Todavia é reflexo do mundo onde também nós nem sempre fomos leais filhos de Deus. A observação me satisfez integravelmente. Então, a Igreja Católica fala muito que é o diabo, né? Mas a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus também explica. Não existe o diabo. Na verdade, o que tu é em vida, tu é em morte. Então, se tu for uma pessoa muito ruim, daqui a pouco tu matou alguém, e tu vai morrer com esse sentimento do que tu era em vida. E daí quando tu morre, tu não tem essa noção que morreu. E tu vai continuar mal daquele jeito. Ó, entramos, logo após. Ante meus olhos atônitos, Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver no ataúde momentaneamente aberto, antes da inumação, e através de passes magnéticos longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade, dispersando-os em seguida na atmosfera comum, através de processo indescritível na linguagem humana, por inexistência de comparação analógica, para que inescrupulosas entidades inferiores não se apropriassem deles. Então, o que foi feito ali? Os encarregados da desencarnação de Dimas, antes de fechar o caixão de Dimas, eles deram os passes para tirar os últimos resíduos dessa energia vital, que foi tirado quando foi cortado no último laço dele, né? Foi comentado, mas ainda, mesmo assim, depois de cortado o último laço, ainda tinha um pouco de resíduos. Então, com esses passos foi tirado para que nenhuma entidade pudesse chegar aqui e retirasse essa energia vital. Tá. Completada a curiosa operação, tive minha atenção voltada para gemidos lancinantes, emitidos de zonas diversas daquela moradia respeitável, agora semelhante a vasto necrotério de almas. Ó, estamos falando do cemitério, vamos ver o que ele está vendo ali. Jerônimo entrara em conversação com vários colegas, enquanto a maioria dos companheiros encarnados, em obediência à tradição, atiravam a clássica pazinha de cal, ou poeira sobre o envoltório, entregue à profunda cova. Impressionando com os soluços que ouvia em sepulcro próximo, fui irresistivelmente levado a fazer uma observação direta. Vamos ver o que é esses gemidos que o André Luiz estava escutando. Sentada sobre a terra fofa, infeliz mulher desencarnada, espírito, aparentando 36 anos aproximadamente, mergulhava a cabeça nas mãos, lastimando-se em tom comovedor. Compadecido, toquei-lhe a espada e interroguei: que sente, minha irmã? Que sinto? Gritou ela, fixando em mim grandes olhos de louca.
Não sabe? Ó, o Senhor chama minha irmã. Quem sabe me auxiliará para que minha consciência torne a si mesma. Ó, lembra que eu falei que a maioria dos que morrem não sabe que morreram e ficam perambulando? Se é possível, ajude-me por piedade. Não sei diferenciar o real do ilusório. Conduziram-me à casa de saúde e entrei neste pesadelo que o senhor está vendo. Então ela estava num hospital. Daqui a pouco ela se deu em si e estava ali. Tentava erguer-se debalde e implorava, estendendo-me as mãos. Cavalheiro, preciso regressar. Conduza-me, por favor, à minha residência. Preciso retornar ao meu esposo e ao meu filho. Se este pesadelo se prolongar, sou capaz de morrer. Acorde-me, acorde-me. Então, o que aconteceu? Ela tá falando que era uma mulher, tinha um marido e tinha um filho. E estava no hospital. Então, provavelmente, ela acabou morrendo. E quando a gente morre, a gente não sabe o que está acontecendo e a gente quer voltar aos entes queridos. Então ela está ali e está procurando que alguém ajude ela. Pobre criatura, exclamei, distraído de toda a curiosidade em face da compaixão que o triste quadro provocava. Ignorava que seu corpo voltou ao leito, de cinzas. Não pudera ser útil ao esposo e ao filhinho, em semelhantes condições de desespero. Ela não pode ser útil agora, ela está desesperada. Olhou-me angustiada, como a desfazer-se em ataque de revolta inútil, mas antes que explodissem em rugidos de dor, acrescentei: Já orou, minha amiga? Já se lembrou da providência divina? Daí o que ela fala? Quero um médico, depressa, só ouço padres. Bradou irritadiça. Não posso morrer, despertem-me, despertem-me. Jesus é nosso médico infalível. Indico-lhe a oração como remédio providencial, para ele que ele assiste e cure. Então o que ela está falando? Só ouço médicos, então quer dizer, já veio várias pessoas tentar doutrinar ela e tentar conversar para ela que ela já desencarnou, que agora tem que seguir, que tentando para ela cair em si, né? Para tentar ela se reequilibrar. Imagina se neste momento deixassem ela livre, ela ia voltar direto para o marido, para os filhos, e ia ser uma obsessão, né? Porque ela desencarnou. Então a gente só ajuda quem quer ser ajudado. E as pessoas não querem ouvir o que elas precisam. Elas se fazem de vítimas, coitadas, e não querem ou não conseguem descobrir a verdade na cara delas. Elas não aceitam. Então tem muitas que morrem e não aceitam que morreram, não querem acreditar. Então ficam nesse mundo ali, nesse vitimismo, e não aceitar e não querer seguir em diante. A infeliz, entretanto, parecia distanciada de qualquer noção da espiritualidade, tentando agarrar-me com as mãos cheias de manchas estranhas. Embora não me alcançasse, gritou estentoricamente: Chame meu marido. Não suporto mais. Estou apodrecendo. Oh, quem me despertará? Da fúria aflita, passou ao choro humilde, ferindo-me a sensibilidade. Compreendi então que a desventurada sentia todos os fenômenos da decomposição cadavérica. Examinando-a detidamente, reparei que o fio singular, sem a luz prateada que o caracterizava em Dimas, prendia-lhe da cabeça, penetrando chão adentro. Lá exortá-la de novo, recordando-lhe os recursos sublimes da prece quando de mim se aproximou simpática figura de trabalho, informando-me com espontânea bondade. Então aqui está falando que essa mulher já teve o desencarne, né? Só que ela ainda está presa ao espírito
ao corpo. Tá falando que tem um fio preso à cabeça até dentro da terra. Não foi cortado esse último liame que nem foi com Dimas, que ele teve um amparo espiritual por mérito. E ali, por que será que não foi cortado? Ali ela teve um amparo para ficar ali no cemitério até ela cair, até ela começar a ser senhora de si e aceitar essa morte e tentar seguir. Porque imagina se libertassem ela, que nem eu tinha falado. E agora aparece alguém ali para conversar com o André Luiz. Vamos ver quem que é no cemitério? Ó. Quando de mim se aproximou simpática figura de trabalhador, informando-me com espontânea bondade. Meu amigo, não se aflija. A advertência não me soou bem aos ouvidos. Como não me preocupar-me diante da infortunada mulher que se declara esposa e mãe? Como não tentar arrancá-la à perigosa ilusão? Não seria justo consolá-la, esclarecê-la? Não contive a série de interrogação que me afloraram do raciocínio à boca. Longe de eu interpelado perturbar-se, respondeu-me tranquilamente. A gente tem essa mania, né? Quando a gente vê alguém desequilibrada, alguém fora de si, a gente querer ajudar. Só que tu pode ver que a outra pessoa está se fazendo de vítima, coitada, ela não está aceitando. A gente só ajuda quem quer ser ajudado. Então adianta eu ficar lá 1 a 3 horas se a pessoa não quer aceitar, não quer seguir. As pessoas estão viciadas em se fazer de vítima e ela só vai se melhorar quando ela resolver melhorar, quando ela vê que precisa reforma íntima. E a gente tem essa mania, né, de sempre querer ajudar Só que a gente tem que se ligar no momento. A gente tem que se ligar disso. Tem que esperar, cada pessoa tem um momento para despertar. Vamos ver? Como não me preocupar diante da infortunada mulher que me declarava esposa e mãe? Como não tentar arrancá-la a perigosa ilusão? Não seria justo consolá-la, esclarecê-la? Não contive a séria de interrogação que me aflorava do raciocínio à boca. Longe de eu interpolado perturbar-se, respondeu-me tranquilamente. Vamos ver o que ele vai falar? Compreendo-lhe a estranheza. Deve ser a primeira vez que frequenta um cemitério como este. Falta-lhe a experiência. Quanto a mim, sou do posto de assistência espiritual à necrópole. Então, Jesus fala quando os convidados vão sentar à mesa, assenta-te no último lugar. O que ele quer dizer? Quando tu chega num ambiente, um ambiente novo, tu é novo na empresa, tu é novo no curso, tu entra numa casa, tu tem que se botar no teu lugar ali. Se assenta no último lugar, não queira chegar ali já querendo ensinar, falar como é que deve ser, que tu vai só se prejudicar. Porque Jesus falou: quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Aqui ele está falando que que ele é do posto do trabalhador, esse espírito que veio falar do espírito no cemitério ali. Ele é encarregado ali, então ele sabe como é que funciona. E o André Luiz, a primeira vez que veio no cemitério, e ele já quer dizer como é que tem que ser, não, tem que se botar no último, tem que se botar no teu lugar e vamos ver o que ele vai dizer. Isso a gente tem que aprender muito no dia a dia. Não querer chegar da tua voz. A gente tem que aprender a ouvir e depois falar. Depois que a gente tiver o conhecimento, a gente pode falar quando tiver alguma base. Compreendo-lhe a estranheza. Deve ser a primeira vez que frequento um cemitério como este. Falta-lhe a experiência. Quanto a mim, sou do posto da assistência espiritual necrópole. Então ele é o responsável. Desarmado pela serenidade do interlocutor, renovei a primeira atitude. Reconheci que o local, não obstante repleto de entidades vagabundas, estava cheio de espírito vagabundo ali. Não estava deprovido de servidores do bem.
Somos 4 companheiros apenas, prosseguiu o informante. E em verdade não podemos atender a todas as necessidades aparentes do serviço. Não podemos trabalhar todas as necessidades, todo mundo que está pedindo ajuda, ajudar. Não é assim que funciona. Creia, porém, que zelamos pela solução de todos os problemas fundamentais. Encarregado dos problemas fundamentais, não de todos. Apesar de nosso cuidado, não podemos, todavia, esquecer o imperativo de sofrimento benéfico para todos aqueles que vêm dar até aqui após deliberado desprezo pelos sublimes patrimônios da vida humana. Auxílio benéfico. Atingiu o sentido oculto das explicações. O cooperador queria dizer naturalmente que a presença ali de malfeitores e ociosos desencarnados se justificava em face do grande número de ociosos e malfeitores que se afastam diariamente da crosta da terra. Era o simile similibus, em ação, cumprindo-se os ditames da lei do progresso, castigando-se e flagelando-se mutuamente, alcançariam o desviados a noção do verdadeiro caminho salvador. Fitei a infeliz e expus meu propósito de auxiliá-la. O André de novo teimando. É inútil, esclareceu o prestimoso guarda, equilibrado nos conhecimentos de justiça e seguro na prática, pelo convívio diário com a dor. Nossa desventurada irmã permanece sob alta desordem emocional, completamente louca. Viveu 30 e poucos anos na carne, absolutamente distraída dos problemas espirituais que nos dizem respeito. Agora ele vai dizer sobre a história dessa mulher. Estava se fazendo de vítima, agora vamos ver por que ela se encontra nessa posição. Gozou a saciedade na taça da vida física. Após feliz casamento realizado sem qualquer reparo de ordem moral, contraiu gravidez, situação esta que lhe mereceu menosprezo integral. Comparava o fenômeno orgânico em que se encontrava a ocorrências comuns e acentuando extravagâncias por demonstrar falsa superioridade, precipitou-se em condições fatais. Chamando o testemunho edificante da abelha operosa na colmeia do lar, preferiu a posição da borboleta volúvel, sequiosa de novidades efêmeras. O resultado foi funesto. Fim do parto difícil, sobreviveram infecções e febre maligna, aniquilando-lhes o organismo. Soubemos que nos últimos instantes os vagidos do filhinho tenro despertaram-lhe os instintos de mãe e a infortunada combateu ferozmente com a morte, mas foi tarde. Jungida aos despojos por conveniência dela própria, tem primado aqui pela inconformação. Então, o que diz aqui na história? Ela tinha uma posição privilegiada e gozou de todos os prazeres de quem tem dinheiro, os prazeres do mundo, né? E ela provavelmente encontrou um marido com dinheiro e tiveram um casamento desprovido de todo o amor, aqueles casamentos antigos que os pais escolhiam quem ia se casar. E daí depois ela acabou tendo um filho e ela não se cuidou, provavelmente não teve os cuidados que uma mãe deveria ter quando tem filho, não deu muita importância para isso, né? Ela se achava muito superior a isso e acabou com esse descuido a prejudicar quando ela teve o filho. E tu pode ver que ali até comentou que quando ela ouviu o choro, ela até se sensibilizou pelo filho, mas já era tarde e ela acabou falecendo. Tá vendo? Então, por benefício, ela ficou presa ao corpo. Então, ela ficou presa ali no cemitério.
Ó, jungida aos despojos por conveniência dela própria. Tem primado aqui pela inconformação. Então adianta depois tu não ter cuidado do teu corpo, depois tu ter feito tudo o que não deveria na tua vida, começar a se lamentar. Tem muita gente só na hora da morte cai em si da vida que seguiu, de não ter cuidado do corpo. Este corpo que nos foi dado, a gente tem que ter o maior cuidado dele. Nos foi dado. Se a gente não cuidar dele, a gente vai acabar matando ele e vamos sair antes da hora prevista. Se tu beber não vai contrair cirrose, problemas de saúde, fumar também, prejudicar o pulmão. Isso aí é um egoísmo, isso aí tu não tá nos ensinos de Jesus, no ensino do Evangelho, tu tá distraído do que tu veio fazer aqui na Terra. A pobrezinha, porém, após atravessar existências de sólido materialismo, não sabe assumir a menor atitude favorável ao estado receptível do auxílio superior. Ela viveu sempre na matéria. De repente vem, não soube nada de espiritualidade, nunca quis pegar esse lado. E agora não sabe nem receber o auxílio superior. Exige que o cadáver se reavive. Qual que é as duas maiores chagas da humanidade? Orgulho e egoísmo. E supondo-se em atroz pesadelo, quando nada mais faz senão agravar a desesperação, os benfeitores, desse modo, inclinam-se à espera da manifestação de melhoras íntimas, está esperando ela cair em si para buscar se humilhar, ser humilde, pela probabilidade de entregar-se a infeliz aos malfeitores. Ó. Aos benfeitores, desse modo, inclinam-se à espera da manifestação de melhoras íntimas, porque seria perigoso forçar a libertação pela probabilidade de entregar-se a infeliz aos malfeitores desencarnados. Benfeitores, desse modo, inclinam-se à espera da manifestação de melhoras íntimas, porque seria perigoso forçar a libertação. Não é conveniente forçar a libertação dela, pela probabilidade de entregar-se a infeliz aos malfeitores desencarnados. Se liberassem ela ia assim, os malfeitores espirituais que estão rondando iam se providenciar dela, né? Se apropriar dela, porque ela está toda fora de si. Então é benéfico deixar ela ali presa ao túmulo. Ela está querendo, tá mais ou menos recebendo esse amparo. Indiguei, porém, o laço fluídico que a ligava ao envoltório sepulto e observei. Vê-se, entretanto, que a mísera experimenta a desintegração do corpo grosseiro, em terríveis tormentos, conservando a impressão de ligamento com a matéria putrefata. Não teremos... daí o André Luiz teimando de novo. Ela está sentindo o corpo dela morrer, se desintegrar. E mesmo assim ela não está se ligando. Não teremos recursos para aliviá-la? Tomei a atitude espontânea de quem desejava tentar a medida libertadora e perguntei. Ao orgulho do André Luiz chegar ali, que nem eu comentei antes, e já querer ditar as regras, essa coisa de nós, de querer, como é que eu posso dizer, de fazer sempre a oposição de chefe, de líderes, sempre querendo achar que tem um lado fraco e querer ajudar esse lado fraco, e o outro lado está sempre errado. É errada essa posição, a gente acha que é certo, não. Tu é convidado a servir e a colaborar. Se tem um chefe, um líder, tu tem que ajudar essa pessoa a seguir. A gente tem que entender que cada um tem que fazer a sua parte. Senão tá sempre um querendo derrubar o outro e não adianta nada. Quem sabe chegou um momento, não será razoável cortar o grilhão? Olha, daí eu xingando dele agora. Que diz? Objetou surpreso o interlocutor. Não pode ser. Temos ordens. Não é bem assim aqui na espiritualidade, aqui no plano espiritual. Não é bem assim. Temos ordens.
Porque tamanha exigência insiste ainda André Luiz. Se desatássemos a algema benéfica, ela regressaria intempestiva à residência abandonada, como possessa de revolta a destruir o que encontrasse. Não tem direito, como mãe infiel ao dever, de flagelar com a sua paixão desvairada vício o corpinho tenro do filho pequenino, e como esposa desatenta às obrigações não pôde perturbar o serviço de recomposição psíquica do companheiro honesto que lhe ofereceu no mundo o que possuía de melhor. Então, aqui está falando que o marido deu do bem do melhor e ela não soube aproveitar isso. E ela não cuidou do filho como deveria. Se libertasse agora, ela não tem mérito. Ela só ia prejudicar, ela não está a senhora do seu sentimento, das suas emoções. É da lei natural que o lavrador colha de conformidade com a semeadura. Quando acalmar, André Luiz, escuta aqui, quando acalmar as paixões, que é os vícios, vulcânicas, que lhe consomem a alma, ou tu controla as tuas emoções, elas vão te controlar. Quando humilhar o coração voluntarioso, de modo a respeitar a paz dos entes amados que deixou no mundo, amar o próximo como a si mesmo, tratar com respeito, então será libertada e dormirá sono reparador, instância de paz que nunca falta ao necessitado reconhecer das bênçãos de Deus. Vamos escutar de novo como é que ela vai se melhorar. Quando acalmar as paixões vulcânicas que lhe consomem a alma, quando humilhar humilde, o coração voluntarioso de modo a respeitar a paz dos entes amados que deixou no mundo, então será libertada e dormirá sono reparador, instância de paz que nunca falta ao necessitado, reconhecida as bênçãos de Deus. Nós não somos proprietários, nós somos depositários. Nós estamos pais, nós estamos mães, nós estamos irmãos, nós estamos filhos e filhas. Nós pertencemos a Deus. Deus nos empresta os filhos, empresta pai, empresta mãe, e daqui a um tempo nós vamos ter que devolver a Ele. Então nós estamos aqui por um tempo convivendo com eles. É só isso. Ninguém nos pertence, nada nos pertence. Nós só nos pertence o que a gente pode levar desse mundo para o outro, que é o que? Nossas virtudes, ou nossas mais paixões, que daí depois a gente sofre, né? São vários infelizes na vigília da loucura, disse Calma, e designando um velhote, agora vamos para outro exemplo. Olha que interessante esse capítulo aqui falando no cemitério. Designando um velhote desencarnado de cócoras sobre a própria campa, acrescentou, tinha um velho ali no cemitério, preso ali no caixão, e eles conseguiram ver. Venha e escute-o. Acompanhando o meu novo amigo, reparei que o sofredor mantinha-se igualmente em ligação com o fundo. Estava ligado ali o caixão, o cemitério. Ai, meu Deus, dizia, quem me guardará o dinheiro? Esse é apegado a dinheiro. A outra foi a família, a posição que ela tinha, né? Quem são? Quem roubar-me? Ai, meu Deus, dizia, quem me guardará o dinheiro? Quem me guardará o dinheiro? Observando-nos a aproximação, rogava a súplice. Quem são? Querem roubar-me? Socorram-me, socorram-me. Debalde, enderecei-lhe palavras de encorajamento e consolação. Não houve, informou Sentinela obsequioso. A mente dele está cheia das imagens de moedas, letras, cédulas e cifrões. Vai demorar-se bastante na presente situação. E como vê, não podemos em sã consciência
facilitar-lhe a retirada, porque iria castigar os herdeiros, exorci-los diariamente, porque não pudesse dissimilar o espanto que me tomara o coração. O servidor otimista acentuou. Então, apego a riquezas. Não acumuleis tesouros no céu, não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumuleis tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não destroem, e os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. Jesus Cristo falou isso. Aquele estava tão apegado, imagina tu viver uma vida só guardando dinheiro, amontoando riquezas, daqui a pouco tu morre. Tu acha que vai estar desapegado? Tem muita gente que acredita que vai ter um céu. Tu acha que vai ter um céu esperando um cara que viveu só pro materialismo? Não, ele vai estar ali e vai ficar só pensando no dinheiro. Viu quando encontraram ele? Cadê meu dinheiro? Meu dinheiro, quero meu... E quando sentiu a presença de alguém chegando, quer me roubar, socorro, meu dinheiro, dinheiro. E ele, o orientador falou assim, não adianta falar com ele que ele só vê se foi, só ler, só dinheiro na frente dele. Tem nos últimos capítulos do livro Mundo Maior, tem uma cena muito, muito linda. O André Luiz vai lá no fundo do abismo, do umbral mesmo, e ele encontra nada mais, nada menos com o avô dele, que era muito apegado a dinheiro, que até ajudou ele a pagar os estudos dele. E eles perambularam ele achou uns afins dele, e ficaram décadas andando ali no umbral, amontoando dinheiro. E na verdade era uma lama que eles juntavam do dinheiro, mas eles estavam enxergando o dinheiro. Imagina tu ficar preso a isso. Tu ficar pegado, tu não vê nada mais na frente. Isso é a importância do desapego e buscar o que Jesus nos falou, mas buscar antes o reino de Deus. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Vamos continuar? O espanto que me tornara o coração, o servidor otimista cinturou. Não há motivo para tamanho assombro. Estamos diante de infelizes, aos quais não falecem proteção e esperança, porquanto outros existem tão acentuadamente furiosos e perversos, que do fundo escuro do sepulcro se precipitam dos tenebrosos despenhadeiros das esferas subcrostais, tal estado deplorável de sua consciência, atraídas para as trevas pesadas. Aqui ele está falando que esses daqui estão mais tranquilos, mais embaixo tem os mais malvados, daí sim. Sem fugir ao padrão de tranquilidade do colaborador, cônscio do serviço a realizar, acrescentou: segundo concluímos, se há alegria para todos os gostos, há também sofrimento para todas as necessidades. Nesse instante, Jerônimo chamou-me a postos, agradeceu ao amável informante, profundamente emocionado pelo que vira, e despedi-me incontinente. Esvaziara-me de companheiros encarnados à necrópole e o próprio coveiro dirigia-se à saída. Foi comovente o adeus entre Dimas e a genitora. Então ali ele se despediu, viu o pessoal dos encarnados que estavam ali sair e até o próprio coveiro espiritual saiu dali. Então agora ele vai se despedir da mãezinha. Dimas e a genitora, foi comovente o adeus entre Dimas e a genitora, que prometeu visitá-lo sempre que possível. A mãe prometeu de Dimas que vai visitar, que o Dimas agora vai para um hospital tratar o seu perispírito, vai se encontrar mais assim. E a mãe dele já passou por isso, né? Então, depois que ele se reeducar, os dois vão poder se encontrar de novo. Após agradecimento mútuos e recíprocos votos de paz, sentimos-nos enfim em condições de partir por nossa vez. Antes, porém, minha curiosa inquiridora desejava entrar em ação. Como se sentiria Dimas agora? Não seria interessante consultar-lhe as opiniões e os informes? Testemunho valioso poderia fornecer-me para qualquer eventualidade futura de esclarecer ao trem.
Em minha esfera pessoal de observação não pudera colher pormenores, uma vez que a morte me surpreendera em absoluto alinhamento das teses da vida eterna, no derradeiro transe carnal. Minha inconsciência fora completa. Nosso dirigente percebeu meu depósito e falou bem-humorado. Pode perguntar a Dimas o que você deseja saber. Então André Luiz, percebendo que eles iam se despedir agora, podendo fazer umas perguntas para o Dimas, agora já mais senhor de si, depois do desencarne, já passou para o velório, já passou no cemitério, e agora daria para fazer umas perguntas. Ele estava curioso como cientista, né? Ele queria saber o que ele sentia, o que ele vinha. Daí ele conseguiu autorização do orientador ali, que ele poderia fazer. Pode perguntar a Dimas o que você deseja saber. Manifestei-lhe reconhecimento, enquanto o recém-liberto aquiescia bondoso aos meus desejos. Sente ainda os fenômenos da dor física? Comecei. Guardo integral impressão do corpo que acabei de deixar, respondeu ele delicadamente. Noto, porém, que ao desejar permanecer ao lado dos meus e continuar onde sempre estive durante muitos anos, volto a experimentar os padecimentos que sofri. Entretanto, ao conformar-me com os superiores desígnios, sinto-me logo mais leve e reconfortado, apesar da reduzida fração de tempo em que me vejo desperto. Já pude fazer semelhante observação. E os 5 sentidos? Tenho-os em função perfeita. Sente fome? Chego a notar o estômago vazio e ficaria satisfeito se recebesse algo de comer. Mas esse desejo não é incômodo ou torturante. E sede, sim, embora não sofra por isso. Ia continuar o curioso inquérito, mas Jerônimo sorridente desarmou-me a pesquisa, asseverando: você pode intensificar o relatório das impressões quanto deseje, interessado em colaboração na criação da técnica descritiva da morte. Certo, porém, de que não se verificam 2 desencarnações rigorosamente iguais. O plano impressivo depende da posição espiritual de cada um. Sorrimos todos ante meus impulsos juvenis de saber e, amparando Dimas carinhosamente, efetuamos satisfeitos a viagem de volta. Ai, ai, ai. Acabou. Desencarne de Dimas, 3 capítulos. Cada capítulo eu gravei 2 partes de 30 minutos mais ou menos. Mas é riquíssimo em aprendizagem, riquíssimo em conhecimento. Só temos a agradecer, né, Chico Xavier, aos benfeitores espirituais por nos trazer essa luz do Espiritismo, que nada mais é que é o evangélico redivivo, né? A continuação do evangélico de Jesus, os seus conhecimentos. Então, espero que tenham gostado. Quem quiser comentar algo, foi muito interessante saber como é que funciona o cemitério, saber um pouco dele, né? Como é que funciona, os apegos a pessoas, a dinheiro, foi bem interessante. Então, quem puder dar uma força para o canal, se inscrever, dar o seu like, o seu comentário ajuda, né? Poder dar força, né? Então, estamos nessa luta aí, espalhando a boa nova, espalhando a mensagem. Me queiram bem, adoro fazer isso, adoro gravar vídeos. E é isso aí. Gratidão a todos, paz e bem, e até a próxima.